Olá! Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 1, o sono e os sonhos. Perguntas 400 a 410 do Livro dos Espíritos. Vamos dividir o nosso estudo em duas partes, assim como sugere o título. Primeiro, o sono. O que é e para que serve? Como somos espíritos encarnados, nosso corpo físico funciona como uma máquina fisiológica. E toda máquina tem um limite de trabalho para não danificar as suas peças. Este limite chamamos de cansaço, que é natural e necessário. Natural, pois está na natureza, e como sabemos, é impossível lutar contra as forças da natureza. Dá-se aí o sono, que é o momento que necessitamos para repor os fluidos vitais, fazendo com que a máquina, ao despertar, continue suas tarefas. Já o espírito que habita o corpo físico, este não necessita do mesmo tipo de descanso. Pelo contrário, quando o corpo dorme, é o momento de mais libertação ao espírito, que está encarnado, pois o corpo, para ele, é uma vestimenta grosseira que o limita. Nesse estado de sono, é quando o espírito pode visitar outros lugares, outros mundos, ter contato com outros espíritos de diversos graus, ligados, obviamente, à sua condição moral e adiantamento. Executar tarefas individuais ou coletivas, aprender, ensinar, etc. Trocando em miúdos. É um momento de liberdade ao espírito. O estado de sono é o que podemos chamar de emancipação da alma. Momento este de uma certa prévia de que o espírito experimentará quando desencarnar. Então, sono para o espírito é um tipo de morte que ele experimenta todos os dias, mas que está de volta ao corpo físico instantaneamente quando acordar. Só isso já é uma grande lição para nós entendermos que a morte física não é o fim, em si um retorno. Explicando então o que é o sono, vamos à segunda parte de nossa lição. O que são os sonhos? Como dito anteriormente, o espírito ao qual o corpo está ligado em estado de sono participa das mais diversas tarefas. Visita lugares, transita por mundos, se comunica com outros espíritos, etc. Quando o corpo físico acorda, algumas vezes trazemos lembranças do que lhe ocorreu no estado de sono. Essas lembranças nós chamamos de sonhos. Muitas vezes são só lembranças de vidas passadas ou de outros mundos onde o espírito reencarnou, ou talvez ainda em mundos que um dia irá reencarnar. Não lembramos com exatidão, pois a maioria das vezes essas lembranças servem somente para o espírito e não ao corpo. Quando é necessário e Deus permite, lembramos de algumas coisas que nos servem como inspiração a algo. Mas, nestes casos, é sempre com um fim útil. Das demais vezes, lembramos somente de relances e muitas vezes das últimas coisas que nos aconteceram. Tanto que em nossos sonhos, quando fazemos uma regressão daquilo que ocorreu, fazemos uma regressão de trás para frente, mas chega um momento em que nós não conseguimos lembrar. Alguns espíritos têm lembranças de coisas que ainda não aconteceram em um certo pressentimento raro que chamamos de clarividência. Alguns conseguem até sentir o momento que irão desencarnar e como irão desencarnar. Mas isso ocorre somente quando Deus permite, e como foi dito anteriormente, sempre precisa ter um fim útil. Mas atenção, em estado de sono, também estamos vulneráveis a espíritos que querem nos impressionar por conta de alguma questão do passado ou nos mistificar, nos assustar, etc. Claro que alguns dos sonhos que temos está relacionado ao que o espírito conviveu e viveu durante o dia que se passou e traz as impressões no seu subconsciente, fazendo com que visite lugares de convívio. É muito comum alguém que passa o dia inteiro trabalhando no escritório ir para casa e, ao dormir, sonhar que ainda está trabalhando. Como foi dito, o espírito não repousa. Há pessoas também que tentam buscar significado para tudo nos sonhos, como se todo sonho quisesse dizer algo.
Em alguns casos, até fazendo deturpações absurdas. Em outros, usam até itens para jogar em jogos de azar, nos famosos livrinhos de sonhos. Por exemplo, popularmente dizem que sonhar com alguém que perdeu dentes significa que vai morrer alguém próximo de sua família. Se isso fosse uma regra, imagine os sonhos de um dentista que sonha estar trabalhando todos os dias. Não teria mais ninguém encarnado em sua família. São muitas as mistificações absurdas. Bem, o fato é que o sono é necessário e natural ao corpo, assim como também é natural os sonhos. Então, que sejamos gratos pelos nossos sonhos e por ter aonde repousar o nosso corpo todos os dias para ter uma boa noite de sono. Esta foi a lição de hoje. Obrigado a todos e até a próxima.